Em um mundo dominado por geladeiras e eletrodomésticos, os Amish seguem uma tradição quase mágica de conservar alimentos. Em suas cozinhas e despensas, criatividade e tradição. Eles se fundem. Enquanto muitos veem a produção de conservas sem refrigeração como uma questão de sobrevivência, para os Amish é apenas mais um dia. Seu segredo mais bem guardado. Obrigado. O método de conservação em banho-maria é uma técnica simples, mas cheia de ciência e sabedoria ancestral, uma forma única de preservar o melhor da natureza. Se você já viu prateleiras cheias de potes com conservas ou pêssegos, foi testemunha dessa arte em ação. Embora à primeira vista pareça ser apenas colocar os alimentos em um pote, fervê-los e selá-los, a realidade é que não é um processo para iniciantes. Tentei conservar pêssegos em casa e acabei com potes que não selavam. Um desastre pegajoso. E a sensação de que eu não estaria pronto para o apocalipse. Mas os Amish dominam isso como se fosse uma ciência exata. Eles lavam e preparam cada pote com cuidado, enchem com frutas, legumes ou molhos, e depois submergem em água fervente, eliminando bactérias e esporos de mofo que poderiam estragar a comida. Os potes selados podem ficar nas prateleiras por anos. Obrigado. E quando você abre um pote, é como uma viagem no tempo. O envasamento em banho-maria não só conserva os alimentos, mas também mantém seu sabor. Não importa quantos meses tenham se passado, aqueles picles Amish continuam crocantes, e um pêssego em conserva tem gosto de um pedaço de sol em pleno inverno. Tudo isso é possível sem uma única geladeira à vista. Além disso, não há conta de luz nem risco de um apagão estragar sua comida. Tudo o que você precisa é de água fervente, potes e um pouco da sabedoria transmitida ao longo dos anos. Mas, claro, o processo tem seus desafios. Se você já lutou com um pote teimoso, sabe que nem tudo é fácil. No ano passado, fechei um molho com tanto entusiasmo que precisei de um abridor de potes e de um par de mãos extras para conseguir abrir. É isso que acontece com o envasamento em banho-maria. Exige paciência e precisão. Se o tempo não for o adequado, o pote não vai selar corretamente. Os Amish não precisam se preocupar com datas de validade, porque se algo está na despensa, está pronto para ser usado. Agora, o que você faz com as cinzas de madeira depois que o fogo se apaga? Se você é Amish, você as usa para conservar alimentos. Embora a ideia de armazenar ovos em cinzas possa parecer estranha, é uma técnica cientificamente eficaz. As cinzas, por serem alcalinas, criam um ambiente hostil para as bactérias, impedindo que o alimento se decomponha. Dessa forma, os ovos podem ser armazenados por meses sem perder a frescura, assim como as cenouras ou beterrabas que recebem o mesmo tratamento. Minha primeira tentativa de armazenar ovos em cinzas foi um desastre. Exagerei na quantidade de cinza, enterrando os ovos como se fossem um tesouro escondido. Depois de alguns dias, tive que cavar uma montanha de cinza para encontrá-los. É uma lição de paciência e moderação, porque nem todo tipo de cinza serve, ela deve ser de madeira limpa e não tratada. Os Amish conhecem esse detalhe perfeitamente, já que aperfeiçoaram essa arte de conservação ao longo dos séculos. O irônico é que, enquanto nós vemos a cinza como algo sujo e descartável, os Amish a enxergam como uma ferramenta perfeita para conservar alimentos. Usada corretamente, mantém a comida fresca e segura por meses.
Essa tradição tem sido valorizada há séculos, desde os romanos até os lares Amish modernos. Isso me faz pensar, por quê? Por que não usamos as cinzas das nossas fogueiras para conservar alimentos, em vez de simplesmente assar marshmallows? A sabedoria dos Amish transforma o que parece ser um desperdício em um método de conservação eficaz. Quanto à ironia da vida moderna, não consigo deixar de imaginar o que aconteceria se usássemos cinzas para algo mais, como manter nossas articulações frescas e livres de dor. Se eu pudesse enterrar meus joelhos em um balde de cinzas para evitar aquele estalo ao me levantar, eu faria isso. Mas, por enquanto, a mágica das cinzas só serve para os legumes e os ovos. No fim das contas, é a natureza nos lembrando que, enquanto podemos conservar alimentos com criatividade, o melhor que podemos fazer pela nossa saúde é praticar algum exercício, como yoga. Dominar a arte de armazenar alimentos em cinzas faz muito sentido quando se considera sua simplicidade e eficácia. Os Amish transformaram esse método em uma arte de paciência e economia, e sua sabedoria ancestral continua sendo valiosa hoje em dia. Embora para muitos possa parecer estranho ver um recipiente com ovos enterrados em cinzas, quando tempos difíceis chegarem, todos vão querer ter acesso àqueles potes de alimentos em conserva, que não precisam de eletricidade nem têm data de validade. Enquanto outros fazem marshmallows, os Amish encontraram uma forma de transformar as cinzas restantes em ouro puro para conservação. Os produtos em conserva dos Amish não só sobrevivem, mas também mantêm um sabor excepcional. Enquanto os vegetais congelados tendem a ficar sem graça e moles depois de alguns meses, os enlatados permanecem frescos e saborosos. Os picles Amish são crocantes, e um pêssego em conserva é um pedaço de sol no meio do inverno. Tudo isso sem precisar de geladeira. Esse método sobreviveu por tanto tempo por um motivo. Não há conta de luz, nem risco de quedas de energia. Só é preciso água fervente, potes e sabedoria, transmitida com cuidado de geração em geração. Mas, claro, o enlatamento em banho-maria não é para iniciantes. Lembro quando fechei um pote de molho tão bem que nem consegui abrir sem um abridor especial. Um vizinho brincou comigo dizendo que eu deveria vender como molho à prova de violação. E ele tem razão, o enlatamento exige paciência e precisão. Se você não ajustar o tempo corretamente, os potes não vão selar direito, e se apertar a tampa mais do que deveria, e bem. Boa sorte com isso. Mas, felizmente, para os Amish, eles nunca se preocupam com datas de validade. Se o pote está na despensa, está pronto para comer. Outra curiosidade. O que os Amish fazem com as cinzas da madeira depois que o fogo se apaga? Eles não jogam fora. Eles usam para conservar alimentos. A ideia de armazenar ovos em cinzas pode parecer estranha, mas tem um propósito bem prático. As cinzas, por serem alcalinas, criam um ambiente hostil para as bactérias, o que evita a decomposição. Aos olhos dos Amish, as cinzas não são uma sujeira inútil, mas sim uma ferramenta perfeita de conservação. Os ovos são guardados em recipientes cheios de cinzas, junto com vegetais como cenouras e beterrabas, criando um ambiente que os mantém frescos por meses. No começo, minha tentativa de armazenar ovos em cinzas foi um desastre. Exagerei na quantidade, cobrindo-os completamente, e um mês depois, não consegui encontrar os ovos sem fazer uma bagunça na cozinha. A lição: moderação é fundamental.
Além disso, nem toda cinza serve. Ela deve ser de madeira limpa e não tratada. Os Amish sabem disso muito bem, pois aperfeiçoaram essa arte com o tempo. Este é um truque de conservação que perdura desde os tempos dos romanos e continua sendo incrivelmente eficaz hoje em dia. É interessante pensar como os Amish, com seu modo de vida simples e intencional, usam algo tão comum quanto a cinza para preservar seus alimentos, enquanto muitos de nós simplesmente usamos o fogo para assar marshmallows. Talvez da próxima vez que fizermos uma fogueira, possamos tentar armazenar um pouco de comida nas cinzas, embora eu não prometa que funcionará tão bem quanto nas cozinhas. Amish. O mais irônico é que, embora todos nós usemos madeira para muitos propósitos, somente os Amish encontraram uma maneira de transformar cinzas em um recurso inestimável para a conservação. E quando você se acostuma com esses métodos simples, percebe o quão engenhosos eles são. São baratos, confiáveis e, acima de tudo, eficazes. Se você já viu um recipiente cheio de cinzas com ovos dentro, a curiosidade vai te levar a perguntar como eles fazem isso. E quando descobrir o segredo, provavelmente vai querer aprender mais. Quem sabe, talvez um dia você também use cinzas para conservar seus alimentos, ou, pelo menos, para surpreender seus amigos. No mundo da conservação de alimentos, menos umidade significa mais vida. Você sabia que, quando armazenados corretamente, alguns alimentos podem durar décadas? E não estou falando só de comida enlatada. Já experimentei maçãs secas ao sol que tinham mais de 10 anos e, surpreendentemente, ainda estavam comestíveis. Claro, não estavam tão suculentas como antes, mas... Quem não gosta de provar um bom pedaço de história comestível? Uma família Amish que conheci tinha prateleiras cheias de potes de maçãs secas, peras e tiras de carne de veado que pareciam tão frescos quanto no primeiro dia. Quando você tem 7 filhos para alimentar, me explicou o pai, aprende a fazer a comida durar ou desaparece mais rápido do que a própria comida. E pode acreditar, aquelas crianças corriam rápido quando tinha comida por perto. O mais fascinante é que alguns alimentos secos, se forem armazenados nas condições certas, podem durar até 20 anos. Imagine encontrar um pote de tomates secos mais velho que seu adolescente que ainda estejam prontos para comer. Secar alimentos não é só uma questão de sobrevivência, é também uma questão de espaço e peso. Por isso, frutas secas, carne de boi e damasco se tornaram essenciais para fazendeiros, viajantes e, mais tarde, astronautas. A NASA até se inspirou em métodos ancestrais de secagem ao planejar seus cardápios espaciais. Mas minha tentativa de secar maçãs ao sol foi uma lição de humildade. Deixei algumas fatias sobre uma bandeja de madeira, imaginando que estava canalizando o meu espírito pioneiro. Horas depois, voltei e encontrei a bandeja vazia e o cachorro do meu vizinho sentado satisfeito, como se tivesse provado uma iguaria. Lição aprendida. Os Amish não só sabem como secar alimentos, também sabem como protegê-los. O segredo está em encontrar o ponto exato de secagem, nem tão seco a ponto de virar uma pedra, nem tão úmido que convide o mofo. Os Amish também aperfeiçoaram a arte de secar carne em fornos a lenha, uma técnica que não só é eficaz, mas também tem um cheiro incrível. É como entrar em um restaurante gourmet onde o cardápio é pura sobrevivência. E uma curiosidade, a carne seca não era só para emergências, também era um lanche que os Amish mastigavam enquanto trabalhavam nos campos. Ou construíam celeiros. Esqueça as bebidas energéticas. A
A carne de veado seca mantinha eles cheios de energia o dia todo. Mas se você acha que um baú cheio de moedas de ouro é o verdadeiro tesouro, os Amish iriam te surpreender. Para eles, um bom porão de raízes cheio de batatas, maçãs e cenouras vale mais do que qualquer tesouro escondido. Os porões de raízes, essas cavernas subterrâneas naturais, mantêm os alimentos frescos e perfeitos sem precisar de eletricidade. A temperatura constante e a umidade controlada permitem que a comida se conserve por meses, às vezes até mais de um ano, sem estragar. Lembro da primeira vez que visitei um desses porões. Foi como entrar em um mundo paralelo, cheio de prateleiras repletas de batatas e maçãs tão brilhantes que pareciam joias. Esse método de armazenamento tem mais de 2000 anos. Até mesmo os romanos usavam poços subterrâneos para guardar alimentos. Se Júlio César tivesse provado alguma dessas cenouras guardadas pelos Amish, talvez tivesse trocado seus louros por um bom maço de cenouras crocantes. O melhor é que esses alimentos armazenados nos porões de raízes ficam ainda melhores depois de alguns meses, amaciam um pouco e seus sabores se intensificam, como um bom vinho, mas sem a ressaca do dia seguinte. Entrar em um porão de raízes é como estar em uma biblioteca, mas com uma grande diferença. Cheia de nabos. É curioso como é satisfatório saber que toda essa comida vai durar sem precisar de energia. E claro, carregar baldes de maçãs para o porão é um verdadeiro exercício, o que faz você pensar 2 vezes antes de reclamar das sacolas do supermercado. O mais incrível é como os Amish transformam esses porões em centros sociais. São lugares onde os vizinhos se encontram, trocando dicas, produtos e às vezes rindo de como os nabos ficam bonitos depois de tantos meses. Um ancião me disse que o segredo da felicidade é manter os vegetais de raiz bem abastecidos e deixar os vizinhos curiosos sobre como você faz isso. Outro dos antigos segredos dos Amish é o sal. Não é só a melhor aliada para temperar suas batatas fritas, obrigado, mas também tem sido a heroína da conservação de alimentos por séculos. Os Amish salgavam tudo, desde carne até peixe, embalando os alimentos em barris cheios de sal grosso. O sal elimina a umidade e, com ela, as bactérias que causam a deterioração. E embora o sal preserve a comida, ele também tem um incrível poder de longevidade. Alguns peixes salgados duraram décadas. Lembro que tentei salgar um presunto uma vez, pensando quão difícil isso pode ser. Soilher, muito mais complicado do que eu pensava. O sal se espalhou por toda parte e o presunto, que parecia um pedaço escorregadio de porco em salmoura, me fez lutar a cada etapa. Mas no final, o presunto durou e estava delicioso. Embora, honestamente, eu ainda encontrava cristais de sal pela cozinha anos depois. A carne curada com sal é uma prova de paciência, mas se você fizer direito, pode saborear uma carne deliciosa, como se tivesse acabado de sair do defumador, até mesmo anos depois. A conserva não é exatamente uma novidade. Alguns historiadores apontam que os antigos mesopotâmios já faziam isso antes mesmo de Júlio César pensar em conquistar qualquer coisa, mas os Amish aperfeiçoaram a técnica. Aqui vai um dado surpreendente. Um pote de conservas com vinagre pode durar mais de 5 anos sem ser aberto. Isso sim coloca as datas de validade modernas em seu devido lugar. Aprendi essa lição quando tentei fazer meu primeiro lote de conservas em casa. Um pequeno erro na proporção de sal e vinagre, e acabei com algo que poderia muito bem remover tinta, ou com conservas tão moles quanto um chiclete velho.
Minha família, gentilmente, experimentou a invenção, mas desde então tem evitado meus conservas caseiras. Há algo quase poético em um pote de ovos em conserva, aquelas claras cremosas flutuando calmamente, esperando o seu grande momento. São como um velho amigo, sempre confiáveis e prontos para te surpreender em uma refeição compartilhada. Pensando bem, se eu fosse um pepino, também gostaria de ser em conserva. Quem não gostaria de se imortalizar em um pote? Às vezes me parece que soluções simples como essa fazem toda a tecnologia avançada parecer um tanto desnecessária. E justo quando você acha que já viu de tudo, os Amish aparecem com outro truque ancestral. Quando pensamos em alimentos defumados, provavelmente imaginamos churrascos ou grandes banquetes, mas para os Amish, defumar é uma arte que não só realça o sabor, mas também ajuda a conservar a carne por mais tempo. Esse processo começa com cortes cuidadosamente selecionados que são pendurados em um defumador, absorvendo o sabor enquanto secam. A fumaça contém substâncias químicas que impedem o crescimento de bactérias, o que prolonga a vida útil da carne. Na verdade, quando feito corretamente, pode durar até 2 anos. É como ter uma iguaria gourmet pronta para qualquer ocasião, e eles não defumam apenas presuntos ou salsichas, eles também defumam peixes e queijos. Imagine tirar um pedaço de queijo cheddar defumado da despensa. Delicioso! E embora fumar não seja algo novo, civilizações antigas já o utilizavam para conservar alimentos. Lembro-me da minha primeira tentativa de defumar asas de frango. Eu estava cheio de entusiasmo, mas no final exagerei nos temperos. Minhas papilas gustativas travaram uma batalha épica e eu só queria aproveitar um jantar tranquilo. Essa lembrança me faz perceber que, embora defumar seja uma verdadeira arte, também é importante não exagerar nos sabores. As ervas, por outro lado, não só dão sabor às comidas, mas também têm um papel importante na conservação dos alimentos. Os Amish sabem como aproveitar as propriedades antimicrobianas de ervas como o alecrim e o tomilho. Enquanto muitos as guardam na geladeira, eles as secam e penduram em suas cozinhas. E isso não é só um truque moderno. O tomilho, por exemplo, era usado no Antigo Egito para preservar múmias. Então, quando você polvilha tomilho no seu ensopado, pode ficar tranquilo sabendo que ele está fazendo o seu trabalho, e de uma forma ancestral. O mais impressionante de tudo isso é que as ervas secas, além de darem sabor, funcionam como uma espécie de guardião da frescura. Imagine um ensopado de inverno com legumes da colheita passada e ervas que foram secas meses atrás. É isso que os Amish conseguem aproveitar ao máximo o que têm. Eu, por exemplo, tentei secar orégano no meu jardim, mas meu gato tinha outros planos. Toda vez que eu me virava, ele levava uma folha. Lição aprendida. Eu deveria ter pendurado mais alto. O uso de ervas secas pelos Amish não é apenas prático, mas também uma homenagem ao profundo respeito que eles têm pela natureza. Enquanto nós compramos ervas frescas que murcham rapidamente, eles transformam as ervas secas em itens essenciais da despensa. Elas não só dão sabor, mas também ajudam a conservar os alimentos. É como ter um sistema de conservação que não depende da tecnologia, mas sim da criatividade e do respeito pelos recursos naturais. Para os Amish, não é necessário um refrigerador moderno quando se tem criatividade, tradição e, claro, um pouco de sal. Da próxima vez que você abrir um pote de conservas caseiras, pense em todo o trabalho envolvido. Talvez nem sempre fique perfeito, como o meu primeiro lote de picles, mas parte do encanto está em aprender com os fracassos e seguir em frente.
Afinal, as memórias e as tradições também são guardadas, embora não em potes, mas sim naqueles momentos compartilhados com a família e os amigos. Talvez, no fim das contas, todos nós pudéssemos usar um pouco mais disso em nossas vidas. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.